Bom, pessoal, mais uma aula aí de nossa série de vídeos relacionada a conjuntos numéricos, certo? Agora eu vou apresentar para vocês os conjuntos irracionais. Meu nome na tela já aparece, meu nome Reis já apareceu aí na tela, certo? Lembrando que isso aqui é um vídeo sem edição, no máximo com uma pausa ou outra. Eu apaguei um pouco algumas informações aqui, eu vou precisar de espaço. Agora vamos lá. Vocês lembram que eu comentei anteriormente que a abstração na matemática começa com os conjuntos negativos? Ele é ab- E aqui é que o trem começa a ficar mais abstrato mesmo. Olha só. Quem são? Vocês lembram que eu falei com vocês que sempre que um conjunto aparece, evolui, ele herda as características anteriores, certo? E, e traz elementos novos. Ele herdou os números naturais todinho e trouxe os negativos, perfeito? Quando evoluiu para o conjunto Q, ele herdou os números inteiros todinho, ou seja, herdou o zero, positivo, os negativos e apareceu as frações e suas derivadas, números decimais, dízimas periódicas, perfeito? Agora que aqui é uma curva, isso aqui já é uma exceção, uma particularidade, por quê? Esse conjunto irracional, gente, ele vai trazer elementos novos, perfeito? Ele vai trazer pessoas novas, mas ele não vai herdar ninguém. Ele é um conjunto exclusivo de números irracionais. Mas vamos lá, o que são números irracionais? Primeiro, números irracionais, o melhor exemplo que a gente pode ter é o seguinte, ó, são as dízimas não periódicas. Periódicas. Perfeito? Esse aqui é o melhor. Se eu vou para outro, certo? Tudo que é dízima não periódica é um número irracional. Você lembra que eu comentei que era uma dízima periódica aqui? Aqui nós vamos encontrar as dízimas periódicas, perfeito? O que é uma dízima periódica mesmo? É um número decimal infinito, só que ele repete um mesmo número, perfeito? Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. 1,25, 25, 25. Ou seja, ele é infinito. A partir da vírgula está repetindo alguém. Nesse caso aqui está repetindo o 25, perfeito? Eu vou com outro aqui. 5,123 45, 45, 45. E aí ele vai infinitamente. Olha só, eu tive a vírgula, tive três números quaisquer, poderia ser qualquer exemplo, viu, gente? Mas a questão é o seguinte, ele vai ter que repetir alguém, ó. Nesse caso aqui, ele está repetindo 45. Aí vamos lá. Depois da vírgula, imediatamente ou não, alguém vai repetir, certo? Aqui, gente, por coincidência, foram dois dígitos que estão repetindo, o 25 em cima e o 45 embaixo. Mas pode ser um dígito só, três dígitos, a quantidade que você quiser. Exemplo, 0,125, 125, 125. Ou seja, foi um exemplo onde eu estou repetindo três dígitos, 1, 2 e 5, 1, 2 e 5. Perfeito? A periódica, gente, período, tem alguém repetindo infinitamente. A não periódica, ela é uma dízima infinita, porém não vai ter ninguém repetindo infinitamente. O número é infinito, perfeito? O número é infinito. O decimal é infinito. Porém, eu não vou ter uma mesma pessoa, um mesmo número, dígito, repetindo infinitamente. Exemplo. Eu vou pôr um ou dois aqui, mas qualquer exemplo que você bolar é uma dízima não infinita. Exemplo, 10, 2, 3, 4, 5. Depois da vírgula,
Eu vou ter uma quantidade de decimal infinito, certo? Só que tem alguém repetindo aqui? Não. Um outro exemplo. 0,1259851215411. Olha só. É um decimal infinito, perfeito? Não tem ninguém repetindo nenhum padrão de repetição após a vírgula. Isso é uma dízima não periódica. Perfeito? Qualquer número decimal infinito que você me falar que não tiver padrão de repetição, se não tem padrão de repetição, é uma não periódica. Logo, isso aqui, nós estamos falando de um número irracional. E eu vou falar uma informação aqui que eu pulei. Os números irracionais são, ó, apenas as dízimas não periódicas. Perfeito? Apenas as não periódicas. Olha só, ela não vai herdar ninguém. Os irracionais são apenas as dízimas não periódicas. Agora eu vou te dar aqui, pessoal, exemplos clássicos de dízimas não periódicas. O primeiro exemplo clássico de uma dízima não periódica é isso aqui, ó. O número π, perfeito? Ah, Daniel, mas a professora falou que π ele é 3,14. Sim, ela falou isso, gente, mas ela provavelmente falou que esse número é um número arredondado. O número π ele é uma dízima não periódica, ou seja, ele é um decimal infinito. Eu não vou, óbvio que eu não vou saber ele de qual aqui, né? Eu lembro que é 3,1415 e vai embora a quantidade de dígitos. Vocês não estão acreditando em mim? Dá uma pesquisadinha lá no Google. Olha quantos dígitos o número π vai ter. E você vai perceber que ele é uma dízima não periódica. Logo, é um número irracional. E olha só, 3,14, que é um valor aproximado, vamos considerar a reta assim. Vamos nos referenciar pela reta. Se aqui está o 3, aqui está o 4, o 3,14 vai estar mais ou menos aqui, ó. O π vai estar mais ou menos ali. Perfeito? Lembrando que o zero não é, o zero não é, o número 1 não é, o número 2 não é, perfeito? Menos 1 não é, menos 2 não é, menos 3 não é, perfeito? Isso aqui é apenas para a gente se referenciar. Se ele vai ficar à esquerda ou à direita de determinado lugar, perfeito? Outros números clássicos, outros exemplos clássicos de dízimas não periódicas. Isso aqui, ó. Raiz quadrada de 2. Ué, Daniel, mas não existe raiz quadrada de 2. Existe. Se você lá na calculadora, vai aparecer alguma coisa, gente. Vai aparecer uma dízima não periódica. Vai encher a calculadora seu todinho. Pode ser um celular, um tablet, um computador. O que tiver de espaço vai aparecer de dígitos. E a raiz quadrada de 2, ele é aproximadamente 1,7 alguma coisa. E o 1,7 ele está entre o 1 e o 2, certo? Então ele vai ser mais ou menos aqui, ó, raiz quadrada de 2. Raiz quadrada vamos pôr outra aqui. Deixa eu bolar uma outra boa aqui para nós aqui. Deixa eu liberar o espaço aqui enquanto eu penso. Raiz quadrada de 6. É claro, gente, eu estou pondo aqui os positivos que fica mais fácil para a gente raciocinar, certo? Onde é que vai ficar a raiz quadrada de 6? Ele vai ficar à esquerda ou à direita do π? Você já pensou nisso? Aí, como é que faz para a gente se guiar numa situação dessa? A raiz quadrada de 6 vai estar do lado esquerdo ou do lado direito do π? Vamos pensar um pouquinho, gente. Vamos pensar um pouquinho. Qual é a raiz exata que dá para a gente fazer antes e depois do 6? Ó, o número 4, ele tem uma raiz exata, certo? A raiz quadrada dele é 2. Depois do 4, o número que tem uma raiz exata vai ser quem? Vai ser o 9. E a raiz quadrada do 9 é 3. Olha só. O 6 está entre o 4 e o 9, perfeito?
Então, a resposta dele, a resposta do primeiro é 2, a resposta lá do 9, da raiz de 9 é 3, certo? Então, a raiz de 6, gente, vai estar aqui, ó, entre o 2 e o 3. Você não precisa ter medo. Ele vai estar lá entre o 2 e o 3. Isso aqui eu pus só para me referenciar, certo? Aqui é o 3 e aqui é o 2, certo? Lembrando que o 2 e o 3 não é número irracional. Não está na reta irracional. Eu pus aqui apenas para me referenciar. Se a raiz quadrada de 6 está entre o 2 e o 3, então ele vai estar mais ou menos por aqui, ó. Perfeito? E assim a gente vai completando as. Aí aqui sim. Aí a partir do aparecimento dos conjuntos irracionais, aí a reta numérica a gente consegue preencher todas as lacunas possíveis. Perfeito? Porque mesmo usando frações, decimais e dízimas periódicas, a nossa reta racional, ela vai ter brechas, vai ter pequenas falhas. E essas falhas vai ser complementadas com os números irracionais, perfeito? Enfim, eu não vou me aprofundar, me delongar em números irracionais, que ele cai pouco. É igual eu falei, se essa parte aí dos números negativos, a abstração da matemática começou aqui com os números irracionais que o bicho começa a ficar mais abstrato ainda. Só que eu não vou me delongar aqui não para não confundir nesse primeiro momento, certo? Eu vou dar uma pausa aqui, eu vou apagar para eu entrar nos números reais. Só uma pausa, só que eu não vou fazer um vídeo novo não. Bom, vamos lá, continuando, né? Aqui eu esqueci de puxar a setinha. É só curiosidade, gente, só curiosidade mesmo. Vamos resumir um pouquinho aqui, antes de eu fechar aqui com conjuntos reais. Conjuntos naturais é o zero e os positivos, perfeito? Conjunto dos inteiros. Ele herdou o zero, herdou os positivos e apareceu os negativos. Aí depois apareceu o conjunto real. Opa, o conjunto racional. Ele herdou zero, os positivos, herdou os negativos, perfeito? E apareceu quem? As frações, os decimais e as dízimas periódicas, perfeito? Sempre foi evoluindo, preservando os anteriores e trazendo gente nova, pessoas novas para o conjunto. O conjunto irracional, ele quebra com essa sequência, com essa lógica, por quê? Eu até falei, o números irracionais é apenas dízimas não periódicas, que são os decimais infinitos que não tem nenhum padrão de repetição. Exemplo clássico, o número π e qualquer radical que não tem uma resposta exata, perfeito? Qualquer radical que não for exato é um número irracional. Raiz quadrada de 10, raiz cúbica de 5, entendeu? Qualquer radical que não é exato é um número irracional. É um outro exemplo. São outros exemplos. Ou seja, teria infinitos exemplos aí também. Tanto positivo quanto negativo, certo? Só que eu preferi me manter aqui nos positivos para ficar mais fácil a conversa nossa aqui. Enfim, aí eu comentei também que um dos objetivos da evolução dos números, desse monte de número ir aparecendo ao decorrer do tempo, é o quê? É preencher toda a reta numérica. E mesmo com a existência das frações decimais e periódicas, a reta numérica não foi preenchida, perfeito? A reta numérica, ela vai ser preenchida totalmente aqui, ó, no conjunto real. O que é o conjunto real na prática, gente? E aqui no conjunto real é o seguinte também. Você observa que, independente se ele vai preservando os elementos anteriores, que aqui já não preserva, certo? Sempre que a gente vai descendo os conjuntos, vai aparecendo números novos, elementos novos, perfeito? O número irracional, ele trouxe elementos novos, porém ele não herdou ninguém. O conjunto real, o que acontece no conjunto real? O conjunto real, ele não traz ninguém novo. Não tem ninguém, não tem nenhum personagem novo no conjunto real. O conjunto real nada mais é que o quê? Deixa eu ficar pro lado de lá, fica melhor.
nada mais é que você pegar essas quatro retas numéricas, apertar ela, ó, colocar uma em cima da outra, com o intuito de quê? De você preencher a reta numérica todinha. Ou seja, o conjunto dos números reais são todo e qualquer número que você imaginar. Por quê? Porque na prática são essas quatro retas juntas. E essas quatro retas juntas, todo e qualquer espaço aqui na reta vai estar preenchido por algum número, perfeito? Não tem espaço vago. Aqui, ó, olha só, entre o 1 e o 2 tem um espaço muito grande. Entre o 1 e o 2 tem um espaço muito grande. Aí aqui começou a aparecer as frações decimais e periódicas. Oh, perfeito. Aí a gente começa a encher isso aqui de decimais e frações. Só que mesmo assim, vai ter espaço vago entre um e outro, perfeito? Aí depois apareceu o irracional, justamente para tampar esses buraquinhos aí, esses espaços vagos. Aí perfeito. Aí você junta isso aqui tudo e coloca aqui numa reta que foi denominada real, ou seja, é uma reta onde não existe espaço vago. A ideia é essa. Nada mais, nada menos, um número real. Bom, aqui eu apresentei os conjuntos numéricos no ponto de vista, na ótica os conjuntos numéricos, no ponto de vista de retas numéricas. Perfeito? O próximo vídeo vai apresentar o mesmo conteúdo, só que mais leve, porque aqui já foi a parte pesada, ficou aqui, certo? A partir do ponto de vista de conjuntos de diagramas propriamente dito. E depois eu vou pôr um resumo. E posteriormente, no próximo vídeo, algumas questões envolvendo isso e como que isso cai na nossa questão, na nossa prova, perfeito? Então, vamos lá. Se você chegou até aqui, provavelmente você gostou da aula, está gostando, achou interessante. E aí tá meu nome e minhas redes aí na tela. Eu acompanho, convido vocês a me seguir, a me acompanhar, inclusive a fazer um curso comigo. Eu estou iniciando essa jornada de cursos online e presencial, certo? É online e presencial, não é online gravado. É online ao vivo, perfeito? Então, vou me despedir por aqui.